Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme. No vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Rápido e Devagar, do autor Daniel Kahneman. Ele é psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia e referência em pesquisas de economia comportamental. Nós já sabemos que a tomada de decisão nem sempre é racional. Por isso, existem diversos estudos sobre finanças comportamentais. Talvez seja por isso, inclusive, que mais da metade dos livros de investimento falam sobre psicologia do mercado. Para que o vídeo de hoje não ficasse muito extenso, eu escolhi 3 temas principais para a gente abordar aqui hoje. E se você não conhece o livro e gosta de ler ou tem interesse em economia comportamental, compensa muito a leitura desse livro. E se você já leu o livro, eu adoraria saber nos comentários se você concorda comigo nesses 3 pontos ou teve outro que você achou mais relevante. Daniel Kahneman é psicólogo, professor universitário, pesquisador, escritor israelense e um dos fundadores da economia comportamental. Ele recebeu o Prêmio Nobel em 2002 e escreveu esse livro em 2011. A primeira lição do livro é uma metáfora para descrever que o nosso cérebro ele funciona como se tivessem 2 agentes. Como o próprio título diz, rápido e devagar, o sistema 1 é um sistema rápido e o sistema 2 seria o sistema mais lento. É interessante o autor comentar que na psicologia esses 2 sistemas eles podem receber diversos nomes, mas ele prefere tratá-los de uma forma bem prática, como o sistema 1 e 2 mesmo. O sistema 1 e 2 não é uma parte do nosso cérebro, são apenas uma maneira abstrata de entendermos como que o nosso cérebro funciona. O sistema 1 é automático, intuitivo e majoritariamente inconsciente. É o domínio dos vieses sistemáticos, tendências ou intuição, que são simplificações que o nosso cérebro faz para que a gente consiga ter uma resposta mais ágil. O sistema 2 ele é analítico, deliberativo e consciente. Agora vamos diferenciar esses 2 sistemas de uma forma mais prática. Se alguém te pedisse para fazer uma conta de cabeça, desde que ela seja simples, a resposta vem quase imediata na sua cabeça. Por exemplo, 2 mais 2. Note que ela é uma resposta rápida, você praticamente não fez conta. A velocidade é uma característica marcante desse sistema 1. E ele geralmente pega atalhos até para a questão de gasto energético. Então a gente sabe que o nosso sistema 1 ele gasta menos energia que o sistema 2. Por isso, inclusive, que o nosso cérebro o tempo todo ele busca atalhos. E por isso que a gente sente tão confortável com rotinas em que o cérebro ele já faz automaticamente uma determinada rotina ou ação, porque o gasto energético é menor quando você está no automático. Vamos pegar aqui um outro exemplo prático. Você que já tem uma certa experiência em dirigir um carro, você praticamente não fica mentalizando a troca de marcha. Você simplesmente troca as marchas de uma forma tão automática que você quase nem percebe. E por outro lado, nosso sistema 2 é a parte mais analítica e consciente. Por definição, ele tem um gasto energético maior. Todas as atividades em que você tem que parar e prestar atenção dependem do sistema 2. Por exemplo, você deve ter percebido que após um exame, uma prova de mais de 1 hora, por exemplo, você fica exausto. É como se você tivesse feito uma atividade que gastasse muita energia naquele dia, porque o seu sistema 2 foi intensamente utilizado durante um exame. Outro exemplo é quando alguém te pede para fazer uma conta um pouco mais complexa, de 2 dígitos, por exemplo. Quanto que é 33 vezes 47? É menos provável que você tenha esse resultado de cabeça. Mas se você tiver tempo e um papel para poder fazer a sua conta e seu rascunho, você vai conseguir chegar no resultado. Sabendo que o sistema 1 é o nosso pensamento rápido e intuitivo, e o sistema 2 é o pensamento analítico e lento, o livro ainda comenta que o sistema 1
é o responsável por mais de 90% das nossas decisões do dia a dia. As milhares de operações automáticas do Sistema 1 geram milhares de padrões complexos ao longo do dia. Mas como o Sistema 2 é lento, ele filtra e processa um número muito pequeno de impressões geradas pelo Sistema 1. E aqui entramos no segundo tema, que é gerado pela interação entre esses dois sistemas, que resulta em simplificações ou julgamentos tendenciosos que a gente vai chamar aqui de vieses cognitivos. Vieses cognitivos são erros sistemáticos que acontecem como uma estratégia de simplificação no processamento da informação e que se repetem de forma previsível em circunstâncias particulares. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos utilizar um pouco da sua criatividade e imagine aqui comigo que você foi ao mercado comprar um limão e eu vou te perguntar: qual a cor desse limão? É mais provável que tenha vindo a cor verde na sua cabeça. E não é porque todo limão é verde, mas é que é mais comum a gente fazer essa simplificação no nosso pensamento criativo. E é dessa forma que eu listo aqui para vocês alguns dos vários vieses cognitivos que são abordados no livro. Nosso Sistema 1 não é prontamente educável, mas nosso pensamento intuitivo está sujeito a algumas tendências ou vieses, e no livro são destacados alguns deles. Cada um deles é muito interessante, e se você tiver interesse em aprender mais sobre economia comportamental, é muito interessante a leitura do livro. Mas não é meu objetivo ser exaustivo aqui em destacar todos os vieses. Vou me limitar aqui a apenas colocar a lista para vocês e comentar a sugestão do livro para que a gente evite esses erros originados do Sistema 1 passem despercebido pelo nosso Sistema 2. O primeiro passo é você perceber que você está passando por um campo minado do viés cognitivo, e o segundo passo é você reduzir a velocidade, pedindo apoio para o seu Sistema 2, porque ele que vai te ajudar a avaliar melhor a situação para tomar uma decisão melhor. E a terceira parte aqui do vídeo eu vou comentar com vocês sobre o viés cognitivo da aversão à perda, que é muito relevante para as finanças comportamentais e para os temas que a gente aborda aqui no canal Mercado e Trade. Para isso, eu vou colocar aqui para vocês um primeiro problema, e eu vou pedir para que vocês escolham entre duas alternativas, a letra A e B. O problema 1. Qual das opções você prefere? Alternativa A, 100% de chance de ganhar R$900, ou alternativa B, 90% de chance de ganhar R$1.000. A principal diferença das duas alternativas é que na letra A, os R$900 é garantido. É 100% de certeza que você vai ter R$900 no bolso. E a alternativa B, se a gente for olhar pela visão da estatística, quando você multiplica os 90% de chance vezes os R$1.000, você tem exatamente a mesma expectativa financeira. São R$900, mas nesse caso você tem uma incerteza envolvida. Me diz aí, qual das duas alternativas você escolheu? O resultado da pesquisa demonstrou que mais de 90% das pessoas que foram entrevistadas escolheram a alternativa A. Nesse caso, quando a gente tem alternativas envolvendo ganhos, as pessoas, elas predominantemente escolhem aquilo que é certo. Agora vamos pegar um outro problema. Nesse caso, envolvendo as perdas. Esse é o problema 2, com também duas alternativas. A alternativa A, você tem 100% de certeza que você vai perder R$900. Ou a alternativa B, você tem 90% de chance de perder R$1.000. Nesse segundo caso, se a gente for olhar a parte estatística, a expectativa da letra A e B continua sendo R$900. Só que agora estamos falando de perdas. Qual das alternativas você escolheria? Nesse segundo problema, mais de 90% das pessoas escolheram a alternativa B. E isso mostra que quando nós temos um cenário de
perdas, a pessoa está muito mais tendenciosa a correr riscos. Então aqui é muito interessante, porque a gente percebe que quando o problema envolve ganhos, a pessoa vai para o cenário de certeza. E quando o problema ele envolve perdas, a pessoa vai para o cenário de incertezas, podendo correr mais riscos. E o interessante é que o livro consegue tratar isso de uma forma gráfica, inclusive. E eu vou abordar isso com vocês no gráfico aqui na sequência. Nesse gráfico você consegue ver aqui comigo uma reta na horizontal em que o meu lado direito é a parte de ganhos e o lado esquerdo é a parte de perdas. No meu eixo vertical a gente tem o eixo do valor psicológico. Quando ele está na parte superior, esse valor psicológico ele é positivo, e quando está na parte inferior, negativo. Agora acompanhem comigo essa parte em azul que eu destaquei para vocês. Vamos supor que a gente vai andar para a direita um espaço de X e o valor psicológico de X está representado por Y no gráfico. A área desse gráfico vai representar o valor psicológico, que nesse caso ele é positivo. Agora vamos para o lado oposto do gráfico. Vamos nos afastar menos X, a mesma proporção anterior, que vai resultar em um ponto menos Y para a parte inferior desse gráfico. E a área entre menos X e menos Y me dá qual que é o valor negativo. E olhando para o gráfico, você já tem uma impressão de que a área negativa ela é muito maior do que a área positiva. A primeira conclusão que a gente chega olhando esse gráfico é que a gente percebe que a perda dói muito mais do que aquela alegria do ganho. Por outro lado, aquela satisfação de um ganho, ela é muito menor do que uma perda na mesma proporção. E como que essa aversão à perda ela afeta os nossos investimentos? Eu vou citar para vocês aqui 3 maneiras. A primeira dela é a rejeição de realizar prejuízo. Pense aqui comigo o seguinte cenário. Você foi lá, estudou os fundamentos de uma empresa, achou interessante e comprou a ação dela. E por algum contexto fora do controle da empresa, o mercado veio a cair 30%. A empresa permanece com seus bons fundamentos, mas agora vale 30% a menos de onde você comprou. Nesse caso, você teria 2 caminhos. Ou você venderia essa ação realizando prejuízo e partindo para o próximo investimento, ou você segura essa ação até ela voltar no seu preço de compra minimamente. Porém, mesmo que você consiga enxergar outros investimentos com bom potencial, e aqui entra a questão da aversão à perda, porque mesmo que você encontre outros investimentos com bom potencial, para você não ter prejuízo, não ter aquela dor, você não faz a venda da ação e acaba ficando nesse papel por um longo tempo. A decisão aqui deixa de ser racional e fica realmente um valor emocional vinculado a essa venda de ação. Por isso é importante você ter uma estratégia antes de comprar uma ação. A segunda tendência da aversão à perda é você encerrar uma posição muito precipitadamente. Imagine aqui comigo que você fez o estudo da empresa que você teria interesse, comprou aquela açãozinha e aí a ação sobe 5% e você já fica todo eufórico ali por essa subida. E não consegue esperar mais, realiza a venda desse papel com 5% de lucro. Mas essa ação continua subindo, sobe 30% e você fica de fora. Então, o viés da aversão à perda também pode te levar a esse erro, que é você vender precipitadamente um papel. E por último, a aversão à perda também pode te levar à escolha inadequada do investimento. E aqui isso ocorre principalmente quando você não alinha bem o investimento com seu perfil de investidor. Por exemplo, não tem nenhum problema aquele investidor que gosta de renda fixa, porque ele não gosta de correr grandes riscos. Mas você imagina aqui comigo que um investidor de renda fixa, ele entrar nas ações sem nenhuma orientação ou conhecimento, ele vai passar
um grande calor, um grande desafio, porque é como se você tivesse colocado ele num ambiente muito estranho do que ele está habituado. Por isso é muito importante você alinhar o seu perfil com o instrumento financeiro que você vai investir. E hoje falamos de muitos temas relacionados à economia comportamental e sobre o livro Rápido e Devagar, que eu definitivamente recomendo a leitura para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, nos ajuda bastante. Se achar que o vídeo pode ajudar alguma outra pessoa, não esqueçam de compartilhar e nos vemos numa próxima. Até mais!